Graça e paz, queridos e queridas irmãos, nessa tarde de terça-feira, onde nós estamos mais uma terça-feira cultuando ao Senhor, adorando ao Rei dos Reis, né? Vamos nesse momento ouvir a palavra do Senhor, aprender mais um pouco do Senhor, aprender mais um pouco de sua palavra, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se tornar servos fortificados. Eu acho que nesse momento que estamos vivendo mais do que nunca, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa buscar a presença do Senhor, a gente precisa estar cada vez mais unidos, cada vez mais buscando a face de Deus. Amém, irmãos? Vamos nesse momento orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, meu querido Deus, diante da Tua presença, Senhor, para apresentar, Senhor, a Tua palavra que vai ser ministrada, para que nós possamos crescer, Senhor, crescer em sabedoria, em discernimento, ó Deus, que não eu, mas que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, ministre aos nossos corações, nos ensine a Tua palavra, nos faça crescer, nos deixar cada vez mais fortes diante de Ti, Senhor, diante das lutas, das dificuldades que possamos estar vivendo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o texto de hoje, o tema do nosso estudo de hoje, fala sobre vitória. O tema de hoje é alcance vitória sobre si mesmo, né? Como um líder busca vitória sobre si mesmo. Nós vamos hoje aprender um pouco sobre a história de Josias. A história de Josias tem ensinamentos maravilhosos para cada um de nós acerca de um líder, de um jovem líder que resolveu buscar ao Senhor, que resolveu abrir mão da vida que vivia, dos costumes que aprendeu com a sua descendência para viver conforme a vontade de Deus. E que assim como Josias nós possamos ser líderes que lideram pelo exemplo, né? E isso é muito importante. Isso é fundamental para um servo do Senhor, ser exemplo, onde quer que esteja. Amém? O texto está em 2 Crônicas, capítulo 34, verso 31. Diz o seguinte: espera só um minuto que saiu aqui do texto. 2 Crônicas 34, 31. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Como Josias tomou uma atitude acertada, né? Como Josias se comportou como um líder que é dirigido pelo Senhor. Josias, falando um pouco da história de Josias, ele assumiu o trono ainda muito jovem, aos 8 anos de idade, ele se tornou rei. Ele foi o 16º rei da tribo de Judá, era descendente do rei Amon, ou seja, a sua descendência era uma descendência de reis pagãos, né? Amon foi um rei pagão que adorava ídolos, que adorava estátuas. Só que Josias, ele foi um rei muito querido pelo povo. E ele sempre procurava obedecer e fazer a vontade de Deus, né? E quando os líderes, eles conduzem bem as suas próprias vidas, naturalmente eles são seguidos. A exemplo de Josias, ele fez a vontade do Senhor, né? Ele buscou fazer a vontade de Deus e naturalmente o povo, né, o seguia. Naturalmente, quando você faz a vontade do Senhor, as pessoas te seguem, as pessoas seguem o teu bom exemplo. Por isso que é importante a gente ter bons exemplos, a gente dar bons exemplos, a gente tem um compromisso de servo do Senhor,
em todos os lugares que estivermos. Devemos prestar atenção se estamos sendo bons líderes em nosso lar, com nossos filhos, familiares, nas redes sociais, né? No trabalho, na igreja. Nós precisamos dar bons exemplos. Nós precisamos ser reconhecidos como luz do mundo, como sal da terra. É importante, é fundamental um cristão ser reconhecido em meio à multidão como um servo de Deus. E para isso a gente tem que ter atitudes, comportamentos, a gente precisa viver uma vida diante do Senhor. Eu vou elencar aqui algumas atitudes, alguns comportamentos que a gente deve ter como luz, como servo do Senhor. Primeiro, caráter, né? Fazer o que é certo mesmo quando se parece difícil. Fazer o que é certo, irmão. Dê exemplo para os seus filhos. Dê exemplo no seu trabalho. Seja honesto, seja correto. Faça o que é certo e ponto. Tenha um caráter exemplar. Tenha visão do quanto você, como servo, como corpo de Cristo, tem que se comportar, né? Como corpo de Cristo, as pessoas vão te ver. Qual é a visão que você está passando? Qual é a visão de que as pessoas estão vendo você? Eu estou vendo ali como aquele crente que se diz crente, mas quando qualquer coisa acontece, ele não é mais. Quando a gente tem uma fofoca, ele está no meio. Quando a gente está vendo alguma coisa que não deve, ele quer ver também. Qual a visão que você está passando? Para as pessoas. Temos o compromisso de termos um bom exemplo, de ser líderes, onde quer que estejamos. Terceiro, coragem, né? Tomar iniciativa e correr riscos para andar na direção de Cristo. Tenha coragem, não tenha medo de ser servo de Deus, não tenha medo das dificuldades, dos obstáculos que estão por vir. Ao contrário, seja forte e corajoso. Vá em frente, se arrisque para as coisas do Senhor. Na história de Josias, eu quis elencar 5 ações que Josias tomou para alcançar a vitória. E hoje nós também vamos alcançar a nossa vitória, amém, irmãos? E para isso, a gente precisa tomar atitudes, né? Tomar atitudes que nos façam ser vitoriosos. E a primeira atitude que eu coloquei aqui pelo estudo que eu tive, eu vi que é importante a gente se permanecer aberto a ensinamentos. Esteja aberto a aprender. Leia todos os dias. Ore todos os dias. Deus vai falar com você. Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar através da sua palavra. E você vai crescer. E você vai crescer nos ensinamentos do Senhor. Você vai se tornar um varão forte. E nesses tempos de guerra que estamos vivendo, irmãos, a gente precisa ser forte. A gente precisa estar aberto aos ensinamentos do Senhor. Josias, ele se humilhou. Ele rompeu com os modos do seu arrogante pai e buscou a Deus. Eu não sei como foi a sua descendência, se sua descendência é de pessoas cristãs, de pessoas que adoram a Deus, ou se sua descendência é como a de Josias, o seu pai era adorador de ídolos, de imagens. Mas Josias, ele quebrou esse ciclo. Ele anulou essa descendência. E ele buscou aprender e viver um novo momento. Ele resolveu estar aberto a aprender as coisas de Deus, né? E uma das reformas que ele fez no palácio, ele encontrou o livro do Senhor, que tinha os ensinamentos, os mandamentos do Senhor. E daí ele disse, não, a gente está fazendo tudo errado. O certo é fazer conforme está aqui no livro. Fazer as coisas para Deus. A gente não deve adorar ídolos, não. Isso está errado. E foi aprendendo, irmãos, foi lendo, foi com a palavra do Senhor que ele cresceu, que ele mudou o seu comportamento. Mude o seu comportamento, aprenda, leia a palavra do Senhor.
Segundo ponto, segunda ação. Ele removeu obstáculos trazidos do passado, né? O que é que ele fez? Primeira coisa que Josias fez. Josias mandou quebrar todas as estátuas, né? Tudo que trazia adoração aos ídolos, Josias mandou limpar o palácio, limpar o país todo dessa sujeira. Vamos começar um novo tempo, vamos remover os obstáculos que nos afastam de estar diante do Rei, diante do Eterno. E para isso, eu não sei qual é o seu obstáculo, mas você sabe o que tem te impedido. E se você não sabe, ore a Deus, peça para que Ele abra os seus olhos espirituais e você veja os obstáculos que tem te impedido de viver o melhor de Deus na sua vida, de estar face a face com o Senhor. Josias removeu. Nós também precisamos remover os nossos obstáculos que nos afastam da presença do Senhor. Terceiro ponto. Ele percebeu que precisava se esforçar. Irmãos, palavra de ordem. Esforçar. A vitória sempre vem a um custo pessoal. Para Josias, isso significou consertar o templo, né? Retomar as tradições do Senhor. Não foi fácil, ele se esforçou, ele buscou, ele foi lá e disse: eu quero que as coisas sejam diferentes. Eu não quero mais que a gente viva da mesma forma. A gente precisa nos esforçar para fazer as coisas de Deus. Nos esforçar para fazer a vontade do Senhor. E mesmo que não seja fácil, faça, se esforce, busque. Vale a pena servir a esse Deus. É a melhor coisa do mundo. E vale a pena ser um servo fiel. Vale a pena, o céu vale a pena, irmãos, vale a pena tudo isso. Então se esforce como Josias se esforçou para fazer as coisas de Deus. O quarto ponto diz que ele reconheceu o segredo para a vitória. Sabe qual foi o segredo para a vitória de Josias? Foi o arrependimento. Foi se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender da vida que vivia antes da presença de Deus. Nós temos que nos arrepender, irmãos. Arrepender de tudo aquilo que a gente tem feito que não agrada ao Senhor. Pecado, da mentira. Se arrependa. Peça perdão a Deus. Ele vai te perdoar e vai te fazer uma nova criatura. É tempo de arrependimento. Nós temos que buscar o arrependimento. Nós temos que orar para que os nossos familiares busquem o arrependimento. Que eles se voltem para Deus. Não é tempo mais de brincadeira, não é tempo de brincar de ser crente. Precisamos nos arrepender e viver diante do Senhor. Viver uma vida correta. Uma nova vida em Cristo. E o quinto e último ponto diz que Josias, ele manteve o compromisso em vencer. Nós temos que nos manter. Nós nos arrependemos, nós reconhecemos o erro, nós aprendemos as coisas de Deus, nós removemos os obstáculos e agora é tempo de manter. Manter o compromisso com Deus, se manter firme nas coisas de Deus, tá? O comprometimento pessoal de Josias inspirou a fé em seus liderados. Apesar da sua história, apesar da sua descendência, apesar do que fizeram de errado, não importa. Você agora vai viver uma nova vida e você vai inspirar a sua família, seus irmãos, seus filhos, seu esposo, a viver uma nova vida, a querer essa vida que você vive. Que nós possamos, irmãos, propagar o Evangelho através de nós, do nosso compromisso com Deus, das nossas atitudes que nós tomamos. Isso vai fazer com que outras pessoas queiram conhecer esse Deus maravilhoso, irmãos. Então, o nosso compromisso é muito grande. A gente precisa se manter firme, como Josias, diante do Senhor. Para finalizar, Salmo 15, ele lista alguns traços que todo líder deve possuir. Leiam, assim que terminar essa palavra, esse culto, em suas casas, com sua família, com seus entes queridos, o Salmo 15, que mostra os traços do servo do Senhor.
Entre eles diz que nós devemos ser íntegros em nossa conduta, não usar a língua para difamar. Não, irmãos. Usar a língua para abençoar. Nenhum mal faz ao seu semelhante. É esse comportamento que a gente tem que ter. Honrar os que temem o Senhor. Honra aqueles servos que estão ali firmes e fortes o tempo todo. Fala deles não. Seja forte e estável, irmãos. Eu finalizo a palavra de hoje para que nós possamos ser fortes e estáveis. Estáveis em se manter a nossa fé, né? E buscar cada vez mais ao Senhor. Sejam líderes dos seus lares, sejam líderes da sua casa. Deem exemplo de servos fiéis ao Senhor. E que outras pessoas, outros membros da nossa casa, do nosso trabalho, nas redes sociais, com as nossas postagens, eles vejam e digam, poxa, é essa a vida que eu quero viver. É a esse Deus que eu quero viver. É a esse Deus que eu quero entregar a minha vida. E é isso, irmãos, que possamos viver uma vida diante do Senhor, que nós possamos tomar esse exemplo da história de Josias para as nossas vidas e viver o melhor que o Eterno tem para nos dar. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.